Estou aqui ao vivo esperando vocês. Boa noite, Paula. Você está me ouvindo? Então, gente, boa noite. A gente está aqui chegando na live 9 de 10. A live com 10 mulheres. Sexta-feira eu encerro atendendo a pedidos. Lógico que eu sempre quis fazer essa live, mas diante de tantos pedidos eu não podia recusar e nem perder essa oportunidade de fazer essa live. Então, gente, hoje a gente vai discutir uma live. Ai, Gleidson, prazer te rever também. Como é que tá por aí, Tabuna, desse jeito? Hoje a gente vai fazer uma live, né? Sobre gênero e sexualidade, discutindo sempre isso na perspectiva da sociedade e da escola. E eu tenho o prazer de receber, né, aqui para discutir essas questões comigo, Manu, que eu já vou chamar ela aqui, que ela já entrou. Menina, eu tô ficando expert em negócio de maquiagem para aparecer aqui. Leda, um beijo, minha querida. Aí a gente vai fazer essa conversa aqui. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Tá Seja bom meu áudio? Manu. Ai, obrigada. Tá. Eu tô Tá bom. ouvindo. Geralmente eu pergunto pro pessoal, porque como eu tô de fone, eu ouço melhor, mas as pessoas eu não sei. E Uhum. aí, estão ouvindo bem? Aqui tá tudo certo. Rivane, você tá me ouvindo? Tá ouvindo, Manu? Então, Manu, vamos começar aqui. Quem é Manu? Se apresente aí pra mim, gente, que eu também não conheço Manu. Se apresente pra todo mundo. Certo. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de discutir uma temática que é muito cara para mim, né, que eu venho aprendendo muito nos últimos anos, especialmente depois que eu adentrei, né, a universidade pública. E Manu é uma mulher negra. Eu acho importante iniciar, né, me descrevendo assim, porque é o lugar de onde eu construo, né, minha identidade, é o lugar de onde eu construo as minhas pertenças e venho aprendendo, né, muito sobre a vida. Eu também sou feminista, também gosto de me afirmar assim, porque eu acredito que o feminismo ele veio sendo desvirtuado, especialmente nos espaços populares, né, e religiosos, de uma maneira muito negativa. A gente precisa desconstruir isso. Sou antirracista também por ser uma mulher negra. Acredito muito em um feminismo antirracista, um feminismo negro. Sou canaveirense, filha de Dona Nildes, que algumas pessoas aqui devem conhecer, neta de Dona Maria, as minhas primeiras referências, né, enquanto mulheres. E eu venho desenvolvendo uma pesquisa, agora no mestrado, também sobre mulheres negras e religiosas aqui de Canavieiras, em que eu penso o lugar, né, onde eu nasci e me criei. Isso tem sido uma experiência muito boa. E é isso, eu venho aprendendo. Não sei sobre tudo, importante, não sou perfeita. E venho aprendendo, né, com a vida e aquilo que eu falei pra você antes. Acredito muito que a gente aprende trocando, né, conhecimentos umas com as outras, uns com os outros. Conseguiu identificar o elemento do cenário? Que eu te falei pela Adorei! manhã. Na hora que eu entrei, eu vi logo, adorei. Achei ótimo, arrasou. Eu acho muito interessante quando a gente se permite, né? Que eu acho que o conhecimento, ele não vem só por vir. Ele vem quando você também Uhum, busca e tá aberto para ele, né? com E certeza. achei, assim, maravilhoso essa... Quando você falou assim para mim, eu falei, ó,
peraí, deixa eu estudar aqui, deixa eu me situar. Eu acho que é isso que enriquece a discussão e é isso que torna o ser humano muito mais interessante quando a gente se permite essa troca, né? Com Então, certeza. Manu, é um prazer tê-la aqui, né? Para quem não sabe, a gente não se conhece. Eu sou Aham. muito insistente no que eu quero. Fui lá e Manu, faz uma live comigo. E a gente vai discutir algo realmente que é caro. Boa noite, Zezé. Tá se preparando para sexta aí? Todo mundo pedindo uma live com o Zezé. Eu vou fazer uma live com o Zezé. Então, a gente viveu um processo no Brasil, digamos que nos últimos, vou marcar isso, dos últimos 5 anos, que é mais forte, que a gente vai perceber isso de 2015 para cá, que essa briga ideológica por um grupo religioso fundamentalista buscando tirar da discussão, começou inicialmente no Plano Nacional de Educação, a questão de gênero, né? E aí a gente vai ver no macro, que foi no Plano Nacional de Educação, vai ver essas discussões sendo retiradas dos planos municipais de educação, inclusive aqui em Canavieiras, eu vivenciei isso na pele, digamos assim. E no Brasil inteiro não foi diferente. A palavra gênero se tornou uma palavra proibida para se estar em qualquer documento oficial educativo, né? Por que o gênero, mano, se tornou tão conflituoso, tão denso, uma discussão tão densa e complicada? Bom, é importante a gente pensar que o gênero é uma das formas da gente entender sobre construções sociais, né? E especialmente aí localizadas nas construções históricas de masculino e feminino que são impostas sobre os corpos. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente pensa também que o gênero ele é político e ele envolve relações de poder, né? Então, onde tem poder, há tensionamentos, né? Foucault já nos ensinou muito sobre isso, né? Então, como o gênero ele entra em um aspecto, né, dessas relações sociais que também envolvem conflitos, especificamente quando a gente está pensando a imposição normativa sobre corpos, a gente está falando aí de uma dimensão que é muito tensionada, né? E aí, quando o gênero, ele, sua primeira aparição, ele é pensado enquanto uma categoria de análise, né? E lá pelas feministas estadunidenses e ainda mulheres brancas, né? Que tinham aquele privilégio de estar no espaço da academia, ele é pensado como uma categoria de análise, né? Que nos permite analisar essas imposições sobre os corpos e também tensionar, de uma certa forma, um determinismo biológico, né, que nos dizia que nós mulheres éramos inferiores aos homens por sermos mulheres. Né? Isso foi muito justificado pela ciência e também pelos aparatos tradicionais ideológicos judaico-cristãos. Né? E quando começam a haver estudos, né, lá no final do século XX, que passam a compreender o gênero, né, passam a compreender as identidades de gênero, as formas de performance de identidades sexuais, a gente não se limita só a pensar aí sobre essa categoria mulheres, até porque as feministas negras já têm nos dito que aquele feminismo que falava sobre mulheres lá atrás, ele era muito limitante, né? Não dava conta de abranger a complexidade, né, do que somos nós mulheres. E também não dava conta de pensar as mulheres negras. Né? E aí também a gente pode pensar o gênero no contexto dos movimentos pró-diversidade sexual, né, os movimentos LGBT, LGBT+, e nos contextos de pensar uma ordem social que criava normatividades sobre o masculino, uma forma de ser masculino e uma forma de ser feminino. Né? E aí, já avançando, né, um pouquinho, que eu sempre preciso voltar um pouco para entender o porquê do conceito, para entender o porquê desse debate político. Né? E aí, os movimentos sociais, eles são muito importantes para pensar os diversos questionamentos, né, pautados em relação à educação. Qual é o papel da educação? A gente precisa pensar uma educação que pense o sujeito em sua diversidade. E também que seria importante a gente discutir gênero e sexualidade nas escolas.
E aí a gente avança em algumas legislações de cunho internacional e de cunho nacional também, né? Os próprios programas de combate à homofobia. Só que isso gera, como eu falei lá no início, tensionamentos, né? Porque a gente está quebrando com uma ordem que vai dizer que, olha, Darlúcia, você precisa ser uma mulher desse jeito. Você precisa performar a sua feminilidade deste jeito. Você não pode ser de outro jeito. Você não pode, por exemplo, nascer biologicamente com um sexo feminino e se identificar futuramente com um outro, porque isso está quebrando a norma. Você não pode. Isso também entra na zona do pecado, né? Porque a gente pensa aí que o tradicionalismo religioso ele vem muito forte. E aí, quando o gênero ele passa a ser desvirtuado, a gente passa a ter uma denominação que é uma fake news que foi criada, né? Especialmente no contexto do Vaticano, que é o termo ideologia de gênero, que vai De falar gênero. que esses debates que os movimentos sociais vinham reivindicando para que entrasse no contexto da escola, para que a gente entendesse que nós somos diversos enquanto pessoas, era, na verdade, uma forma de educar para a homossexualidade, né? Foi isso que foi dito. E aí o gênero, além de entrar em uma questão de embates políticos, porque isso já é esperado, óbvio, entra no campo da politicagem, que a gente vê pessoas que se dizem... tem um tal fulano aí que é um presidente da República que se diz cristão e que utilizou muito, né, dessa fake news, da ideologia de gênero para, né, se eleger. E aí criou uma série de mentiras, como, por exemplo, o kit gay, né, a mamadeira lá que a gente não pode falar. E aí a gente percebe que isso chega em um contexto popular de uma maneira muito forte. Por isso que eu insisto que é importante a gente falar sobre gênero, é importante a gente falar da história dos movimentos sociais que reivindicam essas discussões sobre gênero e sexualidade, porque a gente retira aquela ideia de que tudo que não é heteronormativo, tudo que não performa um padrão de feminilidade e de masculinidade é negativo e está sobre a zona do pecado e precisa ser condenado, né? E a gente aprende que precisa, especialmente, respeitar o outro, né? Eu acho também, Manu, que essa questão do gênero entra na questão do poder, né? Porque Uhum, se eu acho que a escola, eu ainda acredito que a escola é extremamente poderosa, né? com certeza. Ensinar é poderoso. Então, se a gente traz isso para a escola e isso vira, isso muda as pessoas, muda a vida, principalmente das mulheres, o patriarcado pode cair. Ou pelo menos pode Uhum. sofrer um baque. Então, é preciso não deixar que isso adentre para não emancipar principalmente as mulheres, né? Porque é preciso Sim. manter a estrutura, né? E a gente começa a pensar também sobre esses padrões de masculinidade, de quanto eles são, afetam também aos homens, né? Não só as mulheres. Porque os homens, eles... Voltou. Voltou? Tá travando para Apagou mim. aqui, apagou a minha tela aqui, voltou. A gente pensa, né, sobre esses padrões também de masculinidade, o quanto eles são tóxicos, né? Enquanto eles também são violentos para os homens, né? E a gente também vai discutir outras identidades sexuais, outras identidades de gênero. Eu estava ouvindo uma live um pouquinho mais cedo com o professor Marcos Lopes, né? Que é o coordenador do nosso programa de pós-graduação. Tem alguns colegas meus aqui que eu já vi. Ele falava justamente sobre isso, que a gente precisa educar para o respeito, né? E falar que essas outras identidades de gênero e identidades sexuais, elas não estão na zona da aberração. Que nós precisamos educar, especialmente pessoas héteros, para entender essas questões, né? E que precisamos educar os homens para a não violência, precisamos educar as mulheres para combater também, saber identificar, até porque falar sobre gênero e sexualidade nas escolas não é só falar sobre diversidade, mas falar sobre formas de combater violências, né? Com certeza. E aí, Manu, a gente vai chegar na escola e aí eu vou trazer para você dois fatos. No momento eu tô sem minha revista, mas até o final eu apresento a revista que eu vou falar, né? Tem uma revista da Nova Escola, que ela é bastante antiga, que ela trouxe um menino vestido de menina e a manchete era: vamos falar sobre ele, como lidar com um aluno que se veste assim. E numa outra perspectiva, a semana passada, uma reportagem do BBC trazia que uma família foi condenada no Rio Grande do Sul
pela escola, foi denunciada, na verdade, pela escola, porque o filho do casal se apresentava com vestimentas femininas, né? E aí, por que isso é tão radical, a atitude de condenar uma situação onde o outro, né, o corpo do outro, gostaria de ter um outro arquétipo? Você sabe o que eu tava pensando mais cedo, né, sobre essa reportagem. Eu li e fiquei estarrecida, né? Por que as pessoas, né, daquele contexto social, daquela família, teve muita dificuldade e coragem de ir denunciar, né, os pais de uma criança, né, que performava o seu corpo de uma forma de uma identificação para o feminino, né, mesmo tendo nascido com o seu sexo biológico, porque o sexo biológico ele não determina as nossas performances. Isso os estudos de gênero e sexualidade já nos dizer há muito tempo, né? Por que que esse contexto, essas pessoas, elas conseguiram, né, fazer uma denúncia, mas não conseguem muitas vezes denunciar casos de violência sexual nas famílias? Sabe de muitos casos de mulheres que são agredidas, que sofrem diversos tipos de violências, mas não apoia, né, aquela mulher. E aí a gente pensa como que essas outras sexualidades, essas outras identidades de gênero, elas incomodam justamente porque borram os limites da heteronormatividade. Porque a gente. Essa questão, essas duas questões que você trouxe, elas são muito interessantes porque a gente sabe, né, de dados em que as maiores violências cometidas, né, contra pessoas homossexuais, travestis, transexuais, são dentro, né, das casas, em que o processo de aceitação ele é muito difícil e muitas vezes elas não são aceitas. Então, em um contexto em que a família, né, compreende, entende, né, essa criança e acolhe essa criança sem culpabilizá-la, né, sem achar que ela está doente ou outras interpretações, justamente o contexto, né, da cidade, sociedade, as outras pessoas de fora que vão condenar, né? E aí são questões muito complexas e que a gente volta, né? Precisamos discutir sobre gênero e sexualidade nas escolas e não como assuntos à parte, não como disciplinas optativas nas universidades também, nos cursos de formação de professores. São questões urgentes porque também são formas de enfrentamento às violências, né? Na verdade, Manu, quando eu penso em gênero, e foi uma coisa até que no quando a gente estava elaborando o plano municipal de educação, eu confesso para você que eu não conseguia ter essa compreensão tão ampliada. Mas eu tinha uma coisa muito, muito clara na minha cabeça. Não dava para a gente continuar numa cultura onde a gente considerava meninas fracas e os meninos fortes, né? E isso se representa até numa coisa muito simples. Eu acho que eu até conversei contigo que na minha época, quando eu comecei a ser professora, que já tem uns anos aí atrás, que eu não vou dizer, a gente pegava a caderneta, era separado entre meninos e meninas. A fila era as meninas na frente e os meninos atrás, como forma de proteção, né? Porque é impossível meninas e meninos conviverem juntos, né? E são coisas que são simples, desde a demarcação dos brinquedos até, Bel falou na live passada, achar roupa para a menina é muito complicado, né? E eu acho que na escola eu tinha a ideia assim, a gente precisa colocar a questão de gênero para que a gente consiga criar meninas, né? Que possam compreender esses contextos de violência, porque às vezes a violência ela é tão ali da vida, do cotidiano, que você não consegue perceber que ela é violência. Você vê sua avó sendo violentada, apanhando do avô, você vê sua mãe apanhando do esposo quando tem, ou qualquer outra situação, que naturaliza-se. E eu falei, na escola a gente recebe isso, né? As crianças trazem esses diálogos de que viu... Traz a revista para mim, por favor. É uma revista da Nova Escola, está em cima da minha cama. Traz para a escola justamente as marcas dessa violência. As crianças falam do que viram o tempo todo. Então, a gente tinha que ter esse espaço de discutir essas questões. Mas aí a gente entrou nessa arena desse embate, dessa coisa toda, e nada perpassou. Lógico que aí, quando eu fui amadurecer em outras leituras, que aí eu falo assim, poxa, não tinha como avançar também
se a gente não avançar na nossa formação enquanto sujeito, enquanto professor, para ampliar esse conceito, ampliar essa concepção, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito ideológica marcada pela religião. Eu acho que eu vi até a professora Raimunda Assis aqui falando sobre isso. Ela dizia assim, a questão da religião e do poder, né? Eu não lembro, depois eu volto aqui, é muito forte, é muito demarcada e a gente precisa avançar, né? Muitas professoras, elas têm essa visão, elas frequentam determinadas religiões que têm uma determinada concepção e que isso, ela não está isolada do âmbito da vida dela privada. Ela traz isso para a escola, as professoras trazem, os professores trazem isso. Né? Mas a gente precisa entender que isso não é uma questão só ideológica, como criar ideologia de gênero. Existem outras coisas e combater a violência contra a mulher, eu acho que é uma coisa urgente. A revista chegou, gente. Não sei se dá para ver. Ótimo. É um menino. Acho que você mandou a foto. É. Vamos falar sobre Então, ele. Essa revista, para você ter uma ideia, ela é de fevereiro de 2015. Eu acho que é a única revista que eu guardo desse período, porque para mim foi muito importante, apesar de eu ser contra essa galera aqui, mas eu guardei porque eu acredito que seja importante a discussão que ela trazia lá em 2015, entendeu? Uhum. Eu queria poder ler, né, um pouco dessa revista, porque só pelo título, né? Como é o título? Você pode pôr de novo aí? Vamos falar sobre ele. Então, tem uma demarcação, né, do masculino, da negação, né, dessa identidade da criança. E aqui eu falo que é uma revista feita para professor, é bem basiquinha, sabe aquela discussão de escola, chão de escola. Então é assim, é uma revista acessível para todos lá em 2015 e a gente ainda não acessou ela, sabe? Era uma discussão de 5 anos e a gente ainda está aqui em 2020 discutindo isso. Aí, Manu, a gente vai ver que o índice de violência tem aumentado. Com a pandemia, eu fiz uma live com a Moema só para falar sobre isso e ela trouxe os dados que o anuário sai em 2019, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública sai sempre no final do ano. Então, ele reporta o ano anterior, né? Então, em 2018, nós tivemos 66 mil vítimas de estupro no Brasil, né? Depois, a gente está vendo com tudo isso, só de março até parece que maio, abril, houve um boom, pelo menos em 9 estados, do aumento da violência contra a mulher. O confinamento, essa questão toda que envolve o desemprego, as questões sociais, fez com que as mulheres apanhassem mais. E aí tem a questão de não poder denunciar, várias questões, né? Mas aí eu quero trazer o caso da Marisa e a cultura do estupro. Né, que foi uma reportagem de 2015 também, se eu não me engano, não tenho certeza. A Marisa vendeu uma camisa que tinha ótimos estupradores hoje à noite. E aí os movimentos feministas reclamaram, né, essa camisa, né, que era uma coisa absurda, estava em inglês e tal. O que foi que a Marisa fez? Baixou o preço de R$ 29,90, foi para R$ 99. Ou seja, ela traz a logomarca do Mulher para Mulher, né? E aí, Manu, como discutir gênero e sexualidade nesse processo onde a gente tem uma mídia, né, produzindo determinados conteúdos e determinados conceitos que desnaturaliza as coisas? Eu acredito a importância do contradiscurso, né? Bel falou uma coisa na live dela muito interessante. Essas pessoas que estão aí falando esse tipo de barbaridade, produzindo e ajudando a reproduzir uma cultura do estupro, né, e a misoginia, elas se acham no direito de falar a todo momento e elas muitas vezes têm espaços, até mesmo dentro da nossa casa, né, quando a gente liga uma televisão, está assistindo determinado programa, determinada coisa. Então a gente tem que também aprender a se colocar nesse espaço da contranarrativa, né? A gente tem que acessar conhecimento, a gente tem que transpor o que a gente acessa para as pessoas próximas a gente, para os nossos espaços, ambientes de trabalho, e para a sociedade em si. Eu venho muito pensando da importância das pesquisas, né, que são feitas lá no contexto da academia, não serem pesquisas que fiquem lá arquivadas para a gente só ganhar um título, mas que a gente tem que trazer os resultados e discutir isso com a sociedade. Eu acho que isso é um pouco do que ainda falta, né, a gente se entender nesse lugar, enquanto pessoas que estudam, que pensam, e também trazer isso para as pessoas, né? Nesse caso da Marisa,
um caso extremamente terrível, né? Porque além de o fato de ser criticada, né, por estar vendendo uma imagem de que, como é, estupradores hoje à noite, Ótimos estupradores, ótimo. estrupadores hoje à noite. Estupradores. Então Olha não, que não saia. basta ser estuprador, né? Tem que ser ótimo. E além de você vender isso, você ainda não se repensa, né, enquanto empresa. Eu fico muito pensativa, né? Como determinadas empresas, determinados grupos, eles se apropriam muitas vezes das pautas dos movimentos sociais. Né? Não foi o caso desse caso da Marisa, que eu acho que é um caso terrível. A gente precisa aprender também a boicotar, né, essas empresas, porque se elas estão lucrando em cima da violência que são cometidas contra nós mulheres, a gente tem que aprender a não consumir, né, dessas lojas. É porque a questão do consumo é uma questão, né, complexa. Mas eu acho que é isso. A gente tem que trazer essas discussões que estão lá na academia e que a gente não deve jogar fora, porque há uma onda de deslegitimar a academia, a produção científica, né, muito forte, principalmente agora nesse momento, né, que a gente está vivendo de conservadorismo político, essa onda, né, negativa que a gente está vivendo no país. E eu acho que é transpor, né, esses conhecimentos que estão na academia para outros espaços e é abrir essas discussões, porque às vezes a gente não discute sobre gênero e sexualidade, até mesmo sobre feminismo, porque a gente tem medo de ser julgada, né, em alguns espaços. Já fui julgada várias vezes, mas nem por isso eu paro de falar, né? Eu acho que enquanto a gente tá aí na vida, lendo e estudando, a gente tem que discutir com as nossas, com os que não estão tão próximos. Acho que o Instagram é um espaço muito positivo, né? Nesse sentido que agora na pandemia a gente está aprendendo a utilizar mais, né, para fazer essas discussões. E acho que também é esse esforço que você vem tentando fazer, né? Pensar uma proposta de currículo que também abranja essas discussões, né? Porque a escola ela não está à parte da realidade social, né? A diversidade está na escola, então acho que por lá a gente também pode começar, né? Pensando, Paulo Freire já nos dizia, né, que a educação é um espaço de revolução social, então a gente tem que saber utilizar essas ferramentas ao nosso favor, né? Tem um autor, Manu, que eu leio muito, e é Vitor Paro, é bem da área de gestão mesmo. E ele fala que se a gente quiser mudar, né, a escola, ele era muito do chão da escola. Ele fala que se a gente quiser mudar a educação, né, a gente tem que começar a mudar hoje. Porque a educação ela é feita de modelos. E como é que ele fala esse modelo? Eu sou a professora de acordo com os modelos de professor que eu tive, né? Sim. Então, assim, se eu quero mudar a sociedade, não vai ser eu agora. É eu mudando a minha prática para que os futuros professores que hoje vão sair da minha sala de aula, sairão da minha sala de aula, eles possam se inspirar nesse modelo renovado e possam criar um novo modelo. Então, eu sempre falo que a mudança da educação, ela não pode ser pensada para amanhã. A gente precisa mudar hoje. Porque eu estou inspirando pessoas. Com Né? Eu, certeza. todo dia, quando eu entro na minha sala, a minha postura diz muito para os meus alunos. Então, eu não posso ter qualquer postura. Eu não posso ter qualquer postura. Minha postura, ela precisa dizer muito sobre a minha prática. Né? E eu sou uma pessoa que eu não aceito violência. Né? Primeiro, pela minha própria experiência de vida, de ter passado por violências. Né? Eu falo violências mesmo porque elas são plurais, eu não sofri um, né, tipo de violência, foram vários. Passei um tempo para me reconstruir, para dizer isso com muita naturalidade, mas eu gostaria, de fato, que a escola fosse um lugar que pudesse discutir e ensinar para essas novas mulheres que estão lá, essas meninas, né, vamos falar de meninas, e ensinar para as meninas, ensinar para os meninos também a cultura da não violência. A gente não pode mais apanhar e achar que é natural, achar que mereceu. Achar, foi porque eu não quis esquentar o almoço dele, então eu mereci. Então a gente precisa evoluir. E eu sempre vou estar no âmbito da escola, porque eu sou pedagoga, sou formada nesse espaço e acredito muito nessa questão. Eu vou passar aqui, Manu, por umas coisas que está todo mundo falando, né? Mulheres na Resistência, movimento, né? Que é uma galera de fora aí que postou
nossa Ah, live, Manu, sim. tá presente, agradecendo aí. Então, Moema diz aqui que entende as discussões da academia. Eu entendo que essas discussões da academia desembocarão no chão da escola. Daí começaremos uma transformação efetiva. É verdade. A academia precisa, né? Eu sempre falo, Manu, você teve uma fala na estante, eu só vou complementar, que é a gente precisa dar retorno social ao que a gente estuda, principalmente quem estuda em universidade pública. Uhum, Né? com Tem que dar certeza. retorno social. O que a gente estuda lá tem que promover uma mudança no nosso espaço. Vamos ver aqui o que a galera tá falando. Tá todo mundo parabenizando. Deixa eu ver, eu vi um comentário aqui tão interessante. Damasceno, Euseni fala, né? Que porque É, as sim. identidades sexuais e de gênero desviantes incomodam mais do que os casos de violências. Pois é, né? E aí, mano? Fale aí. Eu acredito que existe uma série de questões, né? A Zeni maravilhosa, beijo, saudades. Eu acredito que aí existem uma série de questões, né? Quando a gente aprende que tudo que não é hétero, tudo que não corresponde àquele padrão de feminino, ele também é uma ameaça, né? Porque eu tenho pensado algumas coisas e aprendido, né? As pessoas que elas incomodam por suas identidades que não estão no campo da heteronormatividade, elas incomodam pessoas que têm, de uma certa forma, uma heterossexualidade frágil, né? Porque se você se entende. Eu tenho pensado por esse modo, porque se você não se entende, né, enquanto uma pessoa que está em processo de transformação e que precisa respeitar o outro, porque sua subjetividade também precisa ser respeitada, você começa a atacar, né, o outro. E a gente vê os perfis, né, de agressores, muitas vezes, por mais que a gente não possa cristalizar um perfil de um agressor, né, porque eles, muitas vezes, eles não dão as caras, mas a gente vê que em casos de homofobia, transfobia, né, esses perfis, eles, muitas vezes, eles se repetem, né. E esses casos de violência também são naturalizados, assim, não só tipo, casos de violência física, né, mas violência psicológica. O próprio racismo, muitas vezes, ele é naturalizado. A gente faz uma brincadeira. Quantas brincadeiras eu não já ouvi com relação ao meu cabelo? E as pessoas acham que é só brincadeira. Né? Então, essas violências, elas são naturalizadas. E a gente precisa aprender a falar sobre isso, a questionar sobre isso, porque é uma forma de mexer com as estruturas e de não dar poder a essas pessoas achar que o que elas estão falando é normal, tá tudo certo, porque não está. Manu, tem alguém falando aqui, Lopes Marquinhos, falando assim, Manuele poderia falar também da importância das professoras da educação básica se empoderarem. Muitas delas também vivenciam a violência contra as mulheres. Professor Marcos, o coordenador do nosso programa maravilhoso. Acho que isso foi um pouco da discussão que Moema trouxe na live, né, sobre violência contra a mulher. Eu acho que essa perspectiva formativa, né, não só no espaço da universidade, mas na educação, uma proposta de educação continuada, formação continuada para os professores, né, e trazer para essas discussões gênero e sexualidade é muito importante, porque a gente não está formando só os alunos, né, a gente precisa também trabalhar com os professores, porque são eles, como você falou, que vão trazer essas discussões, né, para a sala de aula. Mas e aquilo que você falou, se a gente tem um professor, uma professora que não aborda essas questões, que reproduz um modelo ainda muito normativo e ainda muito incisivo, né, sobre o aluno, que divide meninos contra meninas, a gente não vai conseguir avançar nessas discussões de gênero e sexualidade. Acho que a gente precisa inicialmente começar pela formação, né, de professores e aí ir desenvolvendo essas discussões não só no contexto da escola, mas também no próprio quadro de todo o funcionalismo, né, do contexto da escola, porque não é só as professoras que sofrem, né? Pode ser que a merendeira sofra, né, violência, a moça que está lá fazendo a faxina que poucas vezes não é valorizada, né, a pessoa que está lá na portaria da escola, a pessoa que está na secretaria. Então, eu acho que é encarar essa discussão como uma discussão formativa para a comunidade,
Para a família também, a gente pode ter que pensar a família nas suas diversas configurações, né? E pensar também essas discussões mais ampliadas na escola, né? Não só para alunos, mas a escola no geral, né? E as professoras da educação básica, acho que tem um peso aí muito importante, né? Essa experiência que você já comentou alguma coisa também, né? Da educação básica, da divisão de fila, menina e menina. A gente vê como esses papéis de gênero já são demarcados, né? Desde lá do comecinho, né? E vai atravessando toda a vida do sujeito, né? E da sujeita e dos sujeitos. A gente tem uma rede hoje, Manu, que eu acho que nós temos uma média de 300 professores efetivos, né? Fora os contratos que são sazonais, que começam em março, terminam em dezembro. Então é um universo feminino, por isso que eu fico com muita vontade de falar professoras, né? Nós, as professoras, porque o grupo de homens é bem menor. E aí, enquanto professoras, sofremos as violências. E se a gente não compreende essa violência, a gente não reflete sobre ela, a gente acaba naturalizando isso, como a gente faz, acaba educando as meninas. Eu tenho muito esse olhar de como a gente educa as meninas. A mulher que ela sofre violência ou que ela tem um peso religioso muito grande, ela acaba sendo violenta com as meninas na forma de se portar, na reclamação, na forma de criar um arquétipo. Tem uma coisa de escola que é muito interessante, Manu, que é como você elogia a menina, que é sempre a que traz o caderninho bonitinho, que é limpa, que as atividades são tudo impecadas. Aí quando essa menina foge esse padrão, a gente destrói com essas crianças. Porque a gente acha que a menina é sempre aquele padrãozinho, né? Aquele Ideal, padrão né? de feminilidade doce, meigo. Que Pois é. isso também diz muito, né, sobre a construção de feminilidades, né? Porque não basta você ser mulher, né, no modo geral, você tem que ser uma mulher que corresponda a determinados aspectos, né? Tanto no seu contexto, no contexto da sexualidade, como também nas suas performances, né, de gênero. Você precisa sentar e fechar as pernas, né? Você não pode andar com roupa curta. Tem toda essa discussão que por isso que a gente precisa, né, trazer essas novas não, essas outras discussões de gênero, né, e sexualidade. Ontem a gente estava participando de um grupo de estudo e Paula teve uma. Eu já tinha até saído da reunião na hora que Paula teve, que era uma professora, se posicionando sobre as questões de gênero, né? E Paula falou assim: não tem mais o que se discutir, é lei. Porque ela tem que ensinar ética e valores, né? Então, quando você vê esse discurso ética e valor, eu já me remeto ao presidente e fico, meu Deus, Para o que é que defender vem a agora? família, né, Vai de defender a quem família, né? Karina traz uma coisa muito interessante aqui do coletivo As Meninas. Karina, um beijo, saudades. Karina é Ela diz assim, maravilhosa. fala-se muito inclusão, diretamente ligada às pessoas com deficiência, porém precisamos falar sobre a inclusão que abrange outro universo. Ela também traz uma fala sobre não saber que na escola onde ela trabalha tem homem e uma menina trans. E os colegas, os professores, não sabem lidar com a situação. Verdade, Karina. A gente precisa caminhar muito, né? O professor Marcos falou Mulheres na. sobre isso mais cedo em uma live dele, né, que a um determinado contexto ele foi chamado, né, à escola para falar, para saber como lidar com essa pessoa, né, trans. E acho que a gente precisa, falei, né, conversar com toda a escola, não só saber lidar com essa pessoa trans, mas a gente tem que aprender a lidar com a diversidade, né, porque a diversidade ela é inerente ao sujeito. E tá aí. A gente não vai Pois é, poder fugir dela. A pois gente não é. vai morar numa bolha, né? E quando a gente não fala, né, põe na zona do silêncio, eu não sei lidar, então não vou falar. Eu acho que não é por aí, né? Então, Manu, a herança escravocrata, ela tá posta na sociedade. A gente aboliu o regime de escravidão, mas a escravidão não saiu da prática, saiu da lei, né? Como um ato legal, mas continua sendo colocado, né? As antigas amas de leite e mucamas hoje são as cozinheiras, as governandas, as lavadeiras e as babás. Ou seja, as mulheres negras continuam nesses espaços. E aí eu estava acompanhando uma pessoa no Instagram, que eu já desigo, né? Eu sou contra o cancelamento, mas tem horas que não dá para você não fazer coisas. Que ela fala que babá foi feita para um serviço que não é de mãe.
Alguém questionava ela se ela tinha babá, que ela estava chateada na pandemia ter que cuidar das crianças, que precisa de babá, porque o babá tem que fazer as coisas que não é de mãe, né? E aí, quando você pensa quem são as babás, você olha logo para o discurso que essa moça traz consigo, carrega, né? A herança lá. Depois, a gente vai ver que os feminicídios aumentaram 22%, né? E aí a gente tem a música nesse contexto, eu tô pegando tudo, gente, que foi assim, na semana que eu produzia o roteiro com o Manu, foi o que aconteceu, que foi o vídeo da cantora Cassiane, né? Que ela lança um vídeo, né? Que naturaliza a violência doméstica. E aí a gente entra agora sobre desigualdade racial e religião. E aí, Manu? Então, Como abordar isso? tem uma autora, né, que eu tenho lido para pensar, né, um pouco sobre essas questões, que é a Patrícia Hill Collins, né, que ela vai falar que a mulher negra foi por muito tempo a mula do mundo, né? Enquanto a mulher branca estava falando que as mulheres estavam ocupando o lugar de outro, porque o patriarcado lá as colocou, as mulheres negras estavam dizendo que nós somos o outro do outro do outro, né? Porque a mulher branca ainda ocupava um determinado espaço de privilégio que a mulher negra não tinha, né? Enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando adentrar no mercado de trabalho, as mulheres negras já estavam lá sendo escravizadas há muito tempo. Escravizadas, sendo estupradas, sendo violentadas das diversas formas. Né? Por isso que eu acredito muito na importância de um feminismo negro, né? Que pense as questões das mulheres. Né? E aí, quando eu iniciei falando sobre gênero, eu iniciei também contextualizando, né, que ele surge dentro de uma produção inicialmente, uma produção estadunidense ainda branca, né? Mesmo que ainda hoje há muitas feministas negras que utilizem, né, a categoria gênero para pensar as intersecções, né, entre gênero, raça e classe e as demais categorias que nos afetam, né, enquanto mulheres negras, também vai haver movimento, né, de mulheres negras que vão falar que gênero é a categoria ocidental que não dá conta de pensar, por exemplo, contextos de África, né? E aí, voltando para essa questão das empregadas domésticas, das violências contra as mulheres negras terem aumentado, a gente pode pensar que isso é uma questão histórica, né? Muitas vezes a gente vê determinados discursos que a gente tem orgulho da pátria amada Brasil, a pátria amada miscigenada, mas a gente não pensa que essa pátria amada ela é miscigenada porque mulheres negras e indígenas foram escravizadas e estupradas, né? Então são essas questões que por muito tempo o feminismo branco não deu conta e não quis debater, né? E as mulheres negras, o movimento negro, ele vem reivindicando esse espaço para falar que as nossas experiências, elas são experiências históricas e são experiências de resistência, porque os nossos corpos, eles são tão subversivos que eles precisam estar o tempo todo sendo controlados. A gente precisa... o nosso cabelo ele é domado, né, enquanto mulheres negras, porque o cabelo crespo, historicamente, é colocado na zona do não bonito, né, e aí... há uma desvalorização da imagem e, ao mesmo tempo, que há uma hipersexualização dos nossos corpos, né? Quantas de nós, mulheres negras, já ouvimos que os nossos corpos são quentes, né? E é uma criação de uma ideia que nós somos dadas, né, ao sexo, né? E aí, quando você falou comigo, proponha o tema, eu coloquei essa, né, descolonizando corpos, porque é importante a gente pensar, né, em que medida nós ainda repetimos as narrativas que o colonizador nos contou, né, e como isso também está sendo contado na escola. Eu sempre fico preocupada de pensar qual é a história do descobrimento do Brasil que é contada na escola, né? Quais são as narrativas sobre os povos negros que são contadas na escola? Porque possivelmente essa mulher que você falou que publicou falando que ela precisava de uma babá, de uma empregada doméstica, ela ainda reproduz a narrativa do colonizador, que acha que ela precisa de uma mulher negra para fazer os serviços que ela, enquanto uma mulher branca, não pode fazer e não dá conta de fazer. Então a gente aposta historicamente nesse lugar de marginalidade, né? Por isso que eu acredito muito na importância de a gente trazer narrativas positivas sobre nós, né, mulheres negras, porque
A gente ainda é muito violentada, a gente está na base da pirâmide. Por isso que a Angela Davis, né, que é tão conhecida, falou que quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta. Porque nós ainda somos a base da pirâmide. Nós ainda somos as que sofremos processos ímpares de marginalidade. E essa questão na pandemia, ela fica muito escancarada. Só a gente pensar, quem foi a primeira pessoa que morreu por Covid no Brasil? Foi uma empregada doméstica que pegou da sua patroa, que veio do exterior. Né? Então, como que a gente tem pensado esses corpos, né, de mulheres negras? E toda essa produção histórica de uma marginalidade, né? E aí também é importante a gente pensar o nosso contexto dessas mulheres em Canavieiras, né? Porque a gente pensa esse contexto da história e volta para a nossa realidade, né? A gente vive em uma sociedade que tem uma herança coronelista, né? De práticas violentas, né? Uma cidade que tem toda uma construção, né? De uma narrativa, de um processo de desenvolvimento a partir de conflito, né, com os povos indígenas, mas que muitas vezes não dá conta de falar sobre a realidade dessas mulheres negras, né? E a gente precisa nos pensar, né, enquanto esse contexto e trazer outras narrativas também, né? Narrativas que nos dê protagonismo e que nos retire desse lugar, né, de invisibilidade e mova essas estruturas de violência que tanto nos submetem e nos violentam, né? Manu, Oi? travou pra mim. Ah, Oi? travou pra mim um pouquinho. Voltou. Voltou. Então, Manu, acho sua fala perfeita quando você fala das nossas narrativas locais, né? Eu sempre tive uma inquietação, porque a gente sempre contou a história de Canavieiras, no povoado do Puxim, mas a gente faz isso tão automaticamente e transpõe essa narrativa para o Porto, né? Porque o Porto Sim. é rico, né? Tem uma arquitetura que diz de um lugar muito colonial, né? E aí a gente esquece índio, esquece conflito, esquece tudo, né? Mas a gente conta sempre esses espaços, apesar de falar Puxim, mas Puxim não é nossa história. É só apenas onde a gente nasceu. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Cristiane, professora lá da universidade. Você me falou até que foi da sua banca de qualificação. E Sim, Cris estava sim. fazendo uma série de vídeos sobre mulheres negras. Aí eu sou muito curiosa. Eu falei, Cris, não tem nada de Canavieiras, não? Aí ela disse, claro que eu tenho várias mulheres de Canavieiras. Vou contar um para Flora. Aí ela fez um vídeo falando para Flora. E eu fiquei com a história de Julieta. E eu fiquei muito impressionada, porque assim, até então ninguém fala. A gente fala um pouquinho que teve índio. Um pouquinho, de vez em quando a gente fala do índio. Mas falar sobre escravidão, a gente não fala. E aí eu fiquei Uhum. falando assim, eu falei, para além do que Cris contou, quem foi Julieta? Quem são os seus descendentes? O que aconteceu com essa pessoa? O que ela fazia, né? Porque ela vai outras, em outros, ela pega um recorte, né? Cristiane pega um recorte da sua história enquanto na busca da sua emancipação, né? Mas a gente não sabe quem é essa mulher, quem são os seus descendentes, Uhum. onde é que ela viveu. E assim, eu acho muito interessante, Cristiane até já me chamou para fazer um projeto para a gente fazer essas narrativas em um livro para contar nas escolas, né? Porque a gente precisa falar desses povos. A gente não nasceu só do poder do cacau, do porto, né? Ou do puxim lá, bem vagamente. Tem uma série de pessoas que estão sendo neutralizadas na história e não se fala delas. Neutralizadas não, inviabilizadas na história que a gente conta. Inviabilizadas. Eu acho muito que tem esse papel, Manu, de vocês, né, que são jovens, eu já sou quase coroa, não estou mais nessa história, de recontar isso. Porque não dá pra gente repetir a mesma história durante esse tempo Não. todo e não pensar, tipo assim, será que foi assim mesmo? Né? A gente tem Eu orgulho de tenho contar. tentado. Pode falar. Pode falar. Eu tenho Não, tentado trazer um pouco dessa outra perspectiva em um dos capítulos da minha dissertação, né? Porque eu tive essa mesma inquietação quando eu comecei a pensar canavieiras, né? Existe uma narrativa muito bonitinha de Puxim, mas o que tinha por trás, né, daquilo? E tem também uma história de conflito, né, com povos indígenas, enfim, todo aquele contexto, mas não traz, né,
quem foram essas pessoas, né? Quais foram os protagonismos dessas pessoas? E Cristiane, ela tem sido muito maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela já vem de um trabalho, né, de um tempo fazendo essas pesquisas que levantam essas histórias, né, de protagonismo de mulheres negras e ela traz tudo aquilo que foi invisibilizado, né, pelo colonizador e por essa história ainda que se reproduz nesses moldes, né, coloniais, né, de só contar a história do colonizador, do progresso, mas a custa de quem, né? Nós progredimos enquanto uma sociedade lá do cacau, né? Foi à custa de trabalho escravo, de violência, né? E de violência também muitas vezes cometida sobre essas mulheres negras, né? Por isso que é importante a gente trazer essas outras narrativas, até para a gente pensar enquanto sociedade, né? Porque a gente, Canaveiras não está à parte, né, do mundo. A gente não pode continuar nos pensando enquanto canavieirenses que não acessam a sua própria história, né? Karina tá dizendo aqui que quer um saia justo comigo, com você, Bel, Moema. Quem é a outra? Mano, Gabi e Bel. Eu falei, gente, eu não Ai, será não. A gente é muito é parceiro. muita conversa. Se deixar, minha filha, vai ser várias lives, várias horas de live. Deixa a pandemia passar, que a gente vai fazer uma ideia massa aí, né, Manu? Vamos pensar em alguma coisa pra gente sentar, tomar café e conversar. Mas Ah, depois eu da acho pandemia. justo. Manu, você consegue acompanhar os comentários? Porque tem a sua Não, galera que travou vem, né? tudo Então a gente fica aqui. meio. Parou Aí eu lá nos também trava pra comentários mim, iniciais, eu aí não eu consegui fico ver com o mais nada. notebook. Ah, sim. Aí eu acompanho, né? A galera tá gostando, parabenizando. Professor Marcos, que você já me localizou, que Lopes Marquinho é do Aham. seu colegiado aí, Programa. do seu programa, né? E ele diz aqui, muito boa essa live. O livro didático ainda universaliza a mulher tomando como parâmetro a mulher branca, cristã, de classe Uhum. média. Ou quando traz essa mulher negra, é sempre lá, naquele cantinho, quase invisível no rodapé da Empregada, né? página, né? Mulheres na resistência, tá falando aqui, levar mulheres pretas para ocupar espaços, principalmente dos livros, né? É importante a gente trazer esse. Eu acho que é até uma dica, sabe, Manu? Quando a gente está analisando o livro didático, a escolha, a gente tem que olhar que tipo de imagem esse livro traz. Para a gente Com certeza. determinar, não é só o conteúdo que ele traz, mas a imagem que ele traz. Ele representa quem eu sou? Ele Uhum. representa aquela criança preta que tá lá na escola? Ou ele vai sempre trazer aquele menino branquinho, arrumadinho, que os livros trazem, né? São Com coisas que a gente certeza. precisa muito pensar. Manu, vamos chegando aqui pro final, senão a gente fica aqui conversando, conversando. Eu sou conversadeira. Ah, Então, eu por também que a nem sou escola, poucos. Manu? Porque a escola precisa assegurar as discussões de gênero e sexualidade em seus currículos e, consequentemente, na formação de professor e logo nas práticas pedagógicas. Porque é aquilo que eu comentei, né? A diversidade ela está na escola. Então, se a diversidade está na escola, nós não podemos deixar a diversidade no silêncio e reproduzir todas essas normativas, né, heteronormatividades que nos violentam, né, e que enquadram e que limitam os nossos corpos, né? Se nós temos performances distintas enquanto sujeitos distintos, e se a Constituição, né, que se diz cidadã, prevê que todos somos sujeitos de direitos, então a escola, por mais que a escola ainda seja um aparato de poder, um aparato ligado ao Estado, pensando na escola pública, né, que possa ainda reproduzir desigualdades sociais, mas se a gente acredita em uma escola revolucionária, em profissionais, né, dispostos a essa revolução, que ainda tem essa dimensão, né, de profissionais dedicados a isso e que tragam esse retorno de suas formações ao social, a gente precisa assegurar não só as discussões sobre gênero e sexualidade também, mas a efetividade, principalmente da Lei 10.639, né, que vai dar conta de discutir todo esse contexto das histórias de africana e afro-brasileiras, para a gente se pensar enquanto povo que é diverso, né? Não enquanto aquela historinha bonitinha que o colonizador contou e que não é verdade, né? Que nos violenta e que tem justificado muitas violências, né? Então, eu acredito que a gente precise de um currículo multireferencial, um currículo que dê conta, né, de abranger
essas diversidades. E é importante a gente dizer que a gente fala, apontando sobre isso, a gente não está colocando o papel do educador em um lugar de culpa, né? De culpabilizando alguém por não fazer, mas estamos falando que é importante fazer, porque assim nós conseguimos enfrentar de fato, né, todas essas questões de violência que nos afetam, né, todos os dias e que nos matam física e psicologicamente, né? E que tem E eu acho uma levado coisa muitas interessante, pessoas, né? mano, porque assim, eu acho que a gente tem esse papel de fomentar, porque eu penso, eu parto sempre do pressuposto que tem gente que não tá nessa discussão. E eu acho que a gente tem esse papel de formiguinha de estar falando. Eu sempre, quando eu falei que eu ia fazer uma live, eu falava assim, primeira coisa é a vaidade pessoal, né? Que eu falava assim, poxa, eu abri uma live se só tiver 5 pessoas, meus amigos e minha família. Mas depois eu falei, não, eu tenho que pensar que se chegar a 10, eu vou estar tendo a possibilidade de estar discutindo o meu pensamento e o pensamento de outras pessoas, fazer com que outras pessoas, que às vezes a gente está no dia a dia, né? Que a gente nem conhece, estuda tanto, tem uma luta e a gente vem aqui e discute isso. E eu acho que a escola, a gente precisa, eu acho que é esse discurso, não culpabilizar, mas quem tem já a história não pode se silenciar mais, porque a gente tem Sim. que produzir essa discussão dentro da escola. É a discussão que a gente vai ter inimigo? Vai. Mas o que a gente não pode é, em nome de uma falsa, como é que diz? Parcimônia, né? De ficar ali todo mundo no seu cantinho, a gente deixar que crianças negras, que as mulheres, que os transexuais que estão dentro da escola simplesmente sejam inviabilizados dentro desse discurso, né? E que muitas Eu, vezes saem, né, das escolas justamente por não ter, né, essa dimensão do acolhimento, né, e por sofrer violências, né? Que a gente sabe exatamente. também que a escola ela pode ser um lugar, né, de reprodução de violências muito pesado, né, para as crianças, adolescentes. Você tem 1 minuto. O que Não, eu só você quero gostaria de dizer? só agradecer pelo convite e dizer que a gente trouxe só, né, algumas questões e que essa discussão ela não vem de hoje. Os movimentos sociais estão aí reivindicando, né, por essas pautas há muito tempo e que se a gente hoje está discutindo é a fruto de que muitas pessoas antes de nós já trouxeram essas questões e que a gente, né, se interesse, se comprometa e busque informação e o diálogo também, né, que a gente E aprende procure Manu, gente. dessa Adiciona forma. ela aí no Instagram. O Instagram dela é fechado. Procure, adiciona ela. E tá Manu, aberto. muito obrigada pela sua partilha, pela sua consciência social de vir aqui, dividir isso, o seu estudo, o seu conhecimento. Obrigadão mesmo. E a gente vai se falando por aí. Não some, não. Pronto, pode Tá? deixar. Tchau, Manu. Tchau, Beijo. gente. Beijo.